Domingo passado eu preguei uma mensagem que teve o título de No Deserto. Não sei se aqueles que estão aqui tiveram no domingo, ouviram essa mensagem. E hoje de manhã eu acordei cedinho e recebi um recado do pastor Edu que iria pregar, mas ele tomou a terceira vacina da Pfizer e está passando muito mal. Então, eu fui convocado para substituí-lo e Deus já estava falando comigo nessa mensagem. E eu quero dar continuidade naquela mensagem porque o deserto é um lugar também de treinamento. E eu quero usar a figura do profeta Elias. Elias, é oportuno nós falarmos desse profeta hoje, porque Elias ele é um profeta que é o tipo de igreja. O que significa o tipo de igreja? É o profeta que o Tiago, quando escreve falando sobre ele, diz que ele era semelhante a nós. Ele não era uma coisa especial, mas Elias foi um daqueles que não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Deus levou ele para um carro de fogo. E nós, como igreja, estamos vivendo exatamente nessa geração que não vai ver a morte, vai ser arrebatado. Então, quando nós falamos aqui hoje sobre Elias, vamos prestar bastante atenção daquilo que Deus está fazendo comigo, com você, o que Ele está falando comigo, com você. O padrão de Deus, irmãos, que nós falamos isso, para falar conosco, é nos levar para o deserto. A pandemia é uma das formas, é uma das coisas que está acontecendo como um sinal de Deus, um sinal mundial do que Ele vai fazer, que Ele está muito próximo e do que vai acontecer depois do arrebatamento, que é a grande tribulação. Tiago falou, se referindo a Elias, no versículo 17 do capítulo 5 do livro de Tiago, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Esta aqui é uma informação bastante importante que nós estamos lendo aqui, porque ela compara Elias conosco. Nós somos, como eu disse, um tipo de Elias, que está vivendo numa situação. Elias tinha uma tarefa, e que Deus estava preparando Elias para essa tarefa. Era uma tarefa tremenda, você que conhece essa história. Ele criou um embate com 450 sacerdotes de Baal e mais 400 de Azera, ou outro deus que eles estavam adorando. Então 850 pessoas contra ele, e ele sozinho. Ali no cimo do monte do Carmelo, ele derrotou aquela idolatria daquele povo. Nós estamos vivendo numa época de preparação da volta de Jesus. E ele vai usar exatamente essa igreja que está não a igreja somente, a igreja Batista Manaim, mas a igreja do final dos tempos, que vai ser arrebatada, que é o tipo da igreja que ele chama, que nós escolhemos Elias para fazer isso. E essa palavra instância que Tiago usou, além dela significar com diligência, com força, com assiduidade, com vontade, ela também mostra, no original grego, lugar separado ou apropriado para a oração. Então nós estamos aqui hoje num lugar, mas no momento que Deus te levar para o deserto, onde Ele está falando comigo, com você, no momento que Ele te levar para o deserto para te treinar, para te preparar para que esse momento final que nós vamos enfrentar, você escolha não somente aquele momento que você está orando, mas escolha um lugar mesmo físico, geográfico, para você parar e ouvir a voz de Deus, se concentrar, para que quando Ele te chamar para fazer aquela obra que Ele quer para mim e para você, você vai fazer com vontade e com poder, mais do que com vontade, mas
mas com poder. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era aquele rei casado com Jezabel, um rei terrível, filho de Onre, um homem terrível que veio de uma geração de traição, uma geração de idolatria grande. Jezabel era uma mulher que era uma sacerdotisa de Baal, que estava programando e patrocinando aqueles profetas demoníacos que existiam ali em Israel. Então disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe, olha a ousadia dessa oração aqui, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Às vezes a gente lê umas passagens assim na Bíblia, parece que é uma coisa normal, né? Deus escolheu uma forma de treinar Elias, parece que é uma coisa normal ele orar para parar de chover, 3 anos e meio, e depois orar para voltar a chover. Parece que é uma coisa normal. Da mesma forma, parece que é normal ele ir para um lugar que tinha água ainda, e ele pediu um delivery de manhã e de noite, trazido por corvo, de um fast food do corvo. O corvo é um animal que é parecido com o urubu nosso. Ele come carne, ele come carniça. Então Deus faz às vezes muitas coisas na minha e na sua vida dessa forma, irmãos. Se você está passando num momento de dificuldade, se você está passando num momento de treinamento, preste atenção ao que Deus está fazendo. Ele pega coisas incríveis como essa. Por isso que eu escolhi, que o Espírito Santo de Deus me fez escolher essa passagem, olhando o que Elias fez. Então Elias primeiro foi lá e fez uma oração já ousada demais para o rei idólatra, e disse para ele: olha, não vai chover durante 3 anos e meio. Então aquele lugar que ele foi, o rio Querite, o ribeiro Querite, a gente aqui no sul não tem, mas no nordeste está cheio de rios que não são perenes, que chove, quando uma vez ou outra chove, aí ele se torna um rio, mas depois vai secando e para de produzir água. É isso que aconteceu. Então ele começou mandando Elias profetizar que não haveria chuvas, já era uma coisa ousada. Depois ele, apesar dessa palavra profética, ele foi para um lugar que ainda tinha água. Quando acabou a água, Deus providenciou comida para ele durante esse tempo, como eu disse, brincando, através de uma coisa mais improvável. Já trazia pronto a carne e o pão, tinha proteína e tinha carboidrato. E ele estava ali fazendo o quê? Parado, esperando a ordem de Deus para aquilo que ia acontecer. Passados os dias, a torrente secou. Aí nós pensamos: bom, agora então Deus vai fazer uma coisa diferente com ele, né? Vai mandar ele talvez para uma família rica para poder sustentá-lo, alguma coisa nessa condição. Mas aí ele mandou que ele fosse para Sarepta. E Sarepta, a palavra Sarepta no original hebraico quer dizer fornalha de fundição. Crisol. Crisol é aquele aparelhinho que você põe a prata ou põe o ouro para queimar e tirar todas as impurezas. Então ele saiu de um lugar que tinha secado a água, que estava sendo alimentado de uma forma milagrosa por corvos, né? Aí foi para Sarepta, mas para a casa de quem? Não foi de um abastado, foi de uma viúva. Vocês conhecem essa história? E essa viúva, no dia que Elias chegou ali, ela falou: eu não tenho mais nada, eu tenho só esse pouquinho de azeite aqui, e meu filho e eu depois disso vamos morrer. Sabe, Deus não levantou uma pessoa que era abastada, que poderia sem nenhuma dificuldade. Ele levantou uma viúva que só tinha um filho pequeno,
sem nenhum recurso. E ali Deus já começou a fazer um primeiro milagre, porque enquanto ele ficou ali, aquilo só multiplicava. 1 Reis capítulo 17, versículo 8, diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quando Elias chegou lá, Deus já tinha falado com ela. Ela já tinha recebido uma ordem, ela já sabia que vinha um profeta. E mais uma vez, nesse lugar mais improvável que Deus podia levar de treinamento, diz assim: ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ali ele já chegou na casa já fazendo milagre, aí começou a multiplicar o azeite. Ainda naquela condição improvável de sobrevivência, Deus foi e complicou um pouco mais a situação. Você percebe que vai havendo um aumento de treinamento, de enrijecimento. Aí complicou como? Matou o filho dela. E Deus, mais uma vez, usou Elias para fazer um grande milagre. Essa batalha espiritual que nós temos, irmão, é uma estratégia dada por Deus a Elias. É dada por Deus a mim e a você. Ela mostra a diferença entre o Senhor e Baal. Era isso que ele tinha que fazer. Quando nós estivermos enfrentando essas situações que Deus está preparando para nós enfrentarmos, nós vamos precisar já estar treinado para esse dia, né? Essa orientação que Deus tem dado para Elias e tem dado para mim e para você, de você ficar num lugar nenhum, num lugar sem recurso, e ali ficar aguardando e sendo treinado por Deus. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos, não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O treinamento, ele não dura toda a vida. O treinamento é passageiro, é momentâneo, ele tem um momento para acabar, mas ele tem a intenção de Deus de nos transformar. Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Até Jesus usou na sua tentação no deserto, quando Satanás veio tentá-lo, ele usou exatamente esse trecho para falar para Satanás: não é o que sai da boca do Senhor que nós vivemos. Então nós temos que crer nessa palavra, essa palavra que eu estou dando aqui, que o Espírito Santo de Deus deu para mim, e que me alimentou hoje, ela está alimentando você. Você tem que crer dessa forma, irmãos. Nós estamos passando num processo de pré-tribulação. Aliás, a propósito disso, eu quero dizer que já no dia 5, sem ser nesse sábado, no outro sábado, Deus tem me incomodado muito, e eu vou fazer isso, um estudo de escatologia, o estudo dos últimos tempos. Muitas pessoas têm sido informadas pela internet, por YouTube, por várias formas, de coisas e tem ficado com medo, e não conhece bem o que está acontecendo, tem muita informação truncada. Então é um assunto que eu gosto muito, e que muitas pessoas já têm me pedido isso. Nós vamos fazer então dia 5, que é um sábado, às 8h30, vamos abrir aqui o Espaço Gourmet. Quem estiver nos vendo pelo YouTube, pode ser feita essa inscrição para você participar presencialmente, ou também, se você não puder vir aqui, às 8h30 da manhã vai abrir o Espaço Gourmet, você venha tomar o seu café da manhã, às 9h30, impreterivelmente, nós vamos começar presencialmente, e aqueles que quiserem assistir pelo YouTube vão receber um link, mas tem que ser feita uma inscrição. Essa inscrição, ela será para você receber uma apostila antes
dessa palavra, porque assim você vai acompanhando, pode estudar um pouco antes, e também para que você possa receber o link e participar. Não vai ser uma transmissão fechada, ela não vai ser aberta para todos no YouTube. Então, quem fez a inscrição receberá através do seu WhatsApp ou o link, ou pelo e-mail, ele vai receber o link e você vai poder, a partir das 9h30, trabalhar e entender isso aí. Fazendo as perguntas, nós vamos ter um período de palestra, mas depois, durante a palestra, você vai disponibilizar perguntas e nós vamos ter até 12h30, das 9h30 até 12h30, um tempo bastante grande para que nós possamos entender a volta de Jesus, esse momento que Deus está nos preparando. Então, o silêncio, a solidão, é a oração que você tem no tempo do deserto, fazem parte dessa experiência no campo de treinamento que Deus está fazendo para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O Querite, o rio Querite, o ribeirão Querite e a viúva mostram o cuidado e o sustento de Deus. Ele fala da nossa dependência com Deus. Deus está querendo nos ensinar, entre outras coisas, a sermos dependentes dEle. Agora que Elias foi treinado, passou lá em Querite, falou com Acabe, passou em Querite, foi lá com a viúva. Quando morreu o menino, ele foi lá e ressuscitou o menino. Deus usou a ele para ressuscitar o menino. Agora que ele já está fortalecido no Senhor, com a sua fé enrijecida, que é o que Deus está fazendo com cada um de nós. Se você começar a olhar para trás e ver o que Deus tem feito na sua vida, nos momentos de dificuldade que nós temos passado, e quando você está passando agora, você tem a tendência de esquecer o que já fez. Mas, irmãos, se lembre disso claramente, nós devemos entrar numa guerra. Não devemos entrar numa guerra sem preparação. Por isso que Deus tem feito isso, por isso que Ele tem trabalhado isso, Ele tem feito você relembrar. Se você lembrar do povo de Israel que saiu do Egito, eles passaram por 10 pragas, eles viram 10 vezes Deus fazer a sua obra, e ainda assim eles atravessaram aquele mar vermelho de uma forma milagrosa, e passaram 40 anos ali murmurando. Deus conhece a minha e a sua natureza, então Ele tem que nos preparar, porque você não vai entrar numa guerra, que nós estamos prestes a entrar numa guerra, antes do arrebatamento, antes de você ser treinado. Agora, fortalecido, nós temos que depender de Deus, nós tememos o Senhor e nós dependemos de Deus. E então, eu vou ler rapidamente essa passagem aqui, que aí Elias, já com esse poder que ele já tinha, mas fortalecido na fé do Senhor, ele enfrentou aqueles profetas. Eu vou ler o versículo 18, o capítulo 18, versículo 30 em diante de 1 Reis, que diz o seguinte, versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Então imagina a quantidade de israelita que estava ali naquele morro, com aqueles 850 sacerdotes, que já eram uma multidão, não é? Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei agora 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Irmãos, para aqui um pouquinho no versículo 36, antes da gente ler o 37. Ele foi fazer um churrasco, e nesse churrasco, ao invés dele colocar álcool para botar fogo, ele botou água, e encharcou 3 vezes. As coisas improváveis que Deus estava fazendo com esse homem ainda continuaram sendo desse jeito, só que agora ele fez uma oração para mostrar para aquele povo que estava ali, não somente os filhos de Deus, mas também aqueles profetas, filhos de demônio. E no versículo 37 ele continuou: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Quando você é treinado como Elias foi, e nós como igreja, como tipo do fim dos tempos, como tipo de Elias, estamos sendo treinados, você começa a ousar orar de uma forma diferente. Irmãos, só tem uma forma de você agradar a Deus, é você crer nele. A fé é a única forma de você agradar a Deus. Quando você quer experimentar uma coisa, quando você está assim, será que Deus gosta de mim? Muita gente faz essa pergunta: será que Deus gosta de mim? Você fica com dúvida, quando você é muito atacado, muitas vezes você fica com dúvida. A fé nos leva a ousar na oração, fazer coisas surpreendentes aos olhos de Deus. Mas quando você ora e crê, e Ele responde, glorifica o nome dEle. O que aconteceu naquele momento foi uma coisa gloriosa, porque o povo olhou com seus olhos, vendo ele fazer aquela coisa mais improvável, que era encharcar por 3 vezes aquele churrasco que eles iam queimar. E ele não botou fogo não, o fogo veio do céu, e Deus é que queimou aquele holocausto e aceitou aquele holocausto. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, eu estou terminando aqui, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui Paulo está nos dando uma dica de como você enfrenta essas fortalezas que muitas vezes ela começa e acaba só na sua mente. Destruímos fortaleza anulando sofismas. Sofisma é um erro de pensamento em que deliberadamente se empregam argumentos falsos com aparência de verdadeiros. É mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. E anularmos a altivez, a soberba, a arrogância que se levantam contra Deus. E como é que nós fazemos isso? Em todo o tempo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo, e muito difíceis no Brasil, e muito difíceis em todo lugar. Mas Deus está ensinando a mim e a você a andar nesse momento no deserto. Se você não está percebendo isso, você está dentro dessa leva que está sendo preparada para isso. Deus vai usar pessoas semelhantes a Elias, como nós, que são normais, para fazer grandes maravilhas, como Ele já tem orado. Nós temos buscado um avivamento nessa igreja, e o avivamento, ele se manifesta não somente pela manifestação do Espírito, fazendo curas milagrosas, falando em língua estranha, em profecia. Ele não se manifesta não somente quando você se emociona no seu espírito, na sua alma, ouvindo um louvor, ouvindo uma manifestação do Espírito, mas ele se manifesta no derramar do arrependimento, na minha vida e na sua. O pecado, ele passa a ser uma coisa nojenta para mim e para você, e você começa a sentir repugnância do pecado.
Ele se manifesta na sequência disso, ele se manifesta na vontade de conhecer cada vez mais ao Senhor, e uma das formas de você ter sede da palavra para você conhecer mais, ele se manifesta na vontade de você falar de Jesus, falar da volta de Jesus. Você lendo o capítulo 24 do livro de Mateus, você vai ver que no final dos tempos haveria um esfriamento espiritual das pessoas, o amor ia esfriar, e nós estamos vendo isso com os nossos olhos, irmãos. Nós estamos hoje numa quarta-feira aqui, essa igreja podia estar lotada. E vocês que são privilegiados de vir aqui e sentir a voz do Espírito aqui, é que estão sendo por isso. O esfriamento não é somente pelo fato de você não ter uma quantidade muito grande em todo dia na igreja. Irmãos, teve época de avivamento, há 100 anos atrás, lá na Rua Azusa, que as pessoas faziam culto lotado todos os dias. E é isso que a Igreja Batista Manaim está buscando. Nós estamos buscando um avivamento genuíno. Não é somente a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para nós. O que você e eu estamos esperando para receber aquilo que Deus tem nos dado? Amém? Então eu quero terminar orando. Eu quero que você fique aí de pé no seu lugar. E se você tem ainda... Você está passando, eu creio que todos nós estamos passando, cada um de nós individualmente, estamos passando algum tipo de situação que nós precisamos de uma resposta milagrosa do Senhor. Então aí no seu lugar mesmo, você que está nos vendo aqui pelo YouTube, ajoelhe no seu lugar, fale lá com o Senhor: Senhor, eu tenho essa solução aqui, que eu preciso de uma solução. Deus fez com Elias, que nós somos o tipo de Elias, Deus fez com Elias várias coisas para que ele pudesse compreender que o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar os nossos problemas. Concorda comigo? Todas as coisas que aconteceram com Elias foram sempre numa situação de mais improvável situação. Então eu quero orar com você agora, e você aí no seu lugar, no lugar que você está, clama ao Senhor: Senhor, faça para mim, Pai, faça comigo aqui um sinal, como o Senhor fez lá com Elias. O Senhor alimentou Elias, trazendo 2 vezes por dia, de manhã e no final do dia, carne na boca de um corvo, carne e pão na boca de um corvo. Tinha vários pássaros desses, traziam comida bastante, e eles sendo um animal que come carniça, eles traziam a carne na boca e não ficaram tentados a comer aquela carne. Depois o Senhor levou Elias, e está levando a nós para ser alimentado num lugar mais improvável, que era uma viúva que não tinha nenhum recurso. Depois o Senhor ainda usou o Elias em função da confiança que aquela mulher tinha. Depois que Deus permitiu que aquele menino morresse, ele ressuscitou, fazendo grande obra do Senhor. E finalmente ele derrotou as obras de Satanás ali naquele memorável encontro de Deus com os profetas de Baal. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no seu altar, Pai. Clamamos que o Senhor venha fazer ainda essa semana um grande milagre nas nossas vidas, Pai. Pai, nós estamos precisando de milagres. Nós estamos precisando de entender, de fortalecer a nossa fé, Pai. Assim como o Senhor tem falado com cada um de nós, continue falando, Pai. Essas pessoas que estão aqui hoje clamando, pedindo, vieram aqui buscar no Senhor uma solução para os seus problemas, e eu creio nesse Deus poderoso que pode fazer todas essas coisas, o Deus do impossível, o Deus do improvável. Nós estamos chegando no final dos tempos, e o Senhor escolheu a cada um de nós para receber e para dar aquilo que o Senhor já tem nos dado. E eu te louvo por isso, e eu te agradeço. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor. Tome posse dessa palavra, viu, irmãos? Tome posse, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém?